Olá pessoal, bem-vindos ao canal Exploradores do Passado. Viaje no tempo conosco, desvendando nossa história para iluminarmos o presente e construirmos um futuro melhor. No vídeo de hoje falaremos sobre a periodização da história, um método cronológico usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade em segmentos denominados época, era, idade ou período, categorizando o passado em blocos de tempos discretos, quantificados e nomeados para fins de estudo para entender os processos atuais históricos, e a causalidade que pode ter ligado esses eventos. A chamada pré-história inicia-se com o surgimento do homem na Terra, e ela se divide em Idade da Pedra e na Idade dos Metais. A Idade da Pedra foi um amplo período pré-histórico durante o qual a pedra foi amplamente usada para fazer ferramentas de pedra com uma borda, ponta ou superfície de percussão. Embora alguns trabalhos simples de metais maleáveis, particularmente o uso de ouro e cobre para fins de ornamentação, fossem conhecidos na Idade da Pedra, é a fusão e fundição do cobre que marca o fim da Idade da Pedra e o início da Idade dos Metais, onde foram desenvolvidas técnicas e tecnologias para trabalhar ligas de cobre, suplantando a pedra em muitos usos. A Idade da Pedra é subdividida pelos tipos de ferramentas de pedra que eram usadas, dividindo-se em 3 períodos: Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. O período paleolítico é o período mais longo de toda a história de nossa humanidade, durando quase 2.600.000 anos, perdurando até meados do ano 10.000 a.C. Ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, e as paisagens do nosso planeta eram muito diferentes do que estamos acostumados a ver nos dias de hoje. Ela era dominada por vastas extensões de florestas, rios caudalosos e enormes planícies, onde nossos ancestrais viveram e enfrentaram desafios impressionantes. Nossos antepassados do Paleolítico viviam em pequenos grupos nômades, caçando animais, coletando frutas e vegetais, e enfrentando os desafios da sobrevivência diária. No Paleolítico, a vida em comunidade era essencial para a sobrevivência. Os grupos se uniam para caçar, compartilhar alimentos e proteger uns aos outros. Uma das maiores realizações do Paleolítico foi o desenvolvimento das primeiras ferramentas de pedra. Essas ferramentas foram criadas através da técnica de lascagem, em que pedras eram lascadas para criar bordas afiadas, por isso, esse período também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Essas ferramentas de pedra foram fundamentais para a sobrevivência. Outro aspecto fascinante do Paleolítico são as famosas pinturas rupestres encontradas em cavernas em todo o mundo. As pinturas rupestres retratavam animais, cenas de caça e até mesmo os próprios caçadores. Elas eram uma forma de expressão artística e podem ter tido significados rituais ou mágicos para essas antigas comunidades. Nesses grupos, cada membro tinha um papel importante, seja caçando, coletando alimentos ou cuidando das crianças. Juntos, eles superavam os desafios e prosperavam em meio a um ambiente hostil. Entre o ano 13.000 a.C. e o ano 9.000 a.C., desenvolveu-se o período Mesolítico. Durante essa fase, nossos antepassados experimentaram mudanças significativas no ambiente e na forma como interagiam com ele. Durante o Mesolítico, houve aprimoramentos nas técnicas de talhe de pedra, e novas ferramentas surgiram, como pontas de flechas e lanças, raspadores, perfuradores e machados de mão. Essas inovações permitiram que nossos ancestrais se tornassem mais eficientes em suas atividades diárias. Os grupos mesolíticos estabeleciam acampamentos temporários, muitas vezes perto de fontes de água. Eles construíam abrigos simples com peles de animais, galhos e folhas, e fogueiras eram essenciais para aquecimento, cozinhar alimentos e afastar animais selvagens. Nesse período, aconteceram avanços notáveis na tecnologia, como redes de pesca, armadilhas e anzóis para capturar uma variedade maior de animais aquáticos. Além disso, construíram barcos primitivos, permitindo a exploração de rios e lagos para fins de pesca e transporte. Eles também deixaram registradas em cavernas e pedras, muitas pinturas rupestres, como seus antepassados do Paleolítico fizeram. O último período da Idade da Pedra foi o período Neolítico, que aconteceu entre os anos 10.000 a.C. e 3.000 a.C. Aqui você já deve ter notado que o início e o término de um período acaba se confundindo e se misturando com o outro.
Isso acontece porque não existe um ano definitivo que marque a transição entre um período e outro, bem como, enquanto alguns grupos de uma região específica no planeta estavam já vivendo em um período imediatamente mais avançado, outros viviam em um período mais atrasado. Isso acontece até nos dias atuais, quando comparamos, por exemplo, a nossa civilização com os povos indígenas que ainda vivem de forma mais primitiva em suas florestas. O período neolítico é conhecido pelo que chamamos de a Revolução da Agricultura na Idade da Pedra, a qual moldou a civilização nesse período. A descoberta e o desenvolvimento da agricultura foi crucial na história humana, quando nossos ancestrais aprenderam a plantar sementes e cultivar alimentos, abandonando em parte a vida de caça e coleta. Com a agricultura, surgiram os primeiros assentamentos permanentes. Nossos antepassados começaram a construir casas mais duradouras e a viver em aldeias. Essas comunidades agrícolas proporcionaram estabilidade e permitiram o desenvolvimento de uma nova forma de vida social. Durante esse período, também ocorreu a domesticação de animais, e as pessoas começaram a criar animais, como ovelhas, cabras, porcos e bovinos, para obter carne, leite, couro, e utilizá-los como força de trabalho. Essa relação simbiótica entre humanos e animais foi um passo importante para a evolução das civilizações. Com a necessidade de armazenar alimentos e melhorar as técnicas agrícolas, novas tecnologias e ferramentas surgiram. As rodas foram inventadas, facilitando o transporte e o trabalho agrícola. Teares foram desenvolvidos para a produção de tecidos, e a cerâmica se tornou mais sofisticada para fins de armazenamento e uso doméstico. Com a agricultura e o surgimento de aldeias, a sociedade passou a se organizar de maneira mais complexa. A divisão do trabalho se intensificou, com algumas pessoas se especializando na agricultura, outras na produção de cerâmica ou tecelagem. Com tudo isso, seria inevitável que surgissem líderes e sistemas de hierarquia social. A Idade do Cobre, que aconteceu entre os anos 3300 a.C. e o ano 1200 a.C., foi um período que marcou a transição entre a Idade da Pedra e a Idade dos Metais, graças à descoberta e utilização do cobre pelos seres humanos. Nossos ancestrais aprenderam a encontrar depósitos de minério de cobre e desenvolveram técnicas para extraí-lo das rochas. Com o cobre em mãos, nossos antepassados começaram a fabricar objetos diversos, e desenvolveram técnicas de fundição e moldagem para criar ferramentas, armas, joias e outros artefatos de cobre. Essas criações foram fundamentais para o avanço das sociedades. O cobre trouxe uma série de vantagens para as comunidades. A maleabilidade do cobre permitiu a criação de ferramentas mais eficientes e armas mais poderosas. O cobre também era usado como moeda e desencadeou o desenvolvimento do comércio, estabelecendo um papel importante no estabelecimento de relações comerciais e interações entre comunidades. O comércio do cobre permitiu o intercâmbio de conhecimentos e bens, além de facilitar o crescimento econômico das civilizações daquela época. A criação de objetos de cobre decorativos, como joias e estátuas, demonstrou um apreço crescente pela estética e revelou o desenvolvimento de novas formas de expressão artística. A Idade do Cobre foi um estágio crucial no desenvolvimento humano, preparando o terreno para a próxima Era dos Metais, a Idade do Bronze. A mistura do cobre com o estanho resultou na criação de uma liga mais resistente e durável, abrindo novas possibilidades tecnológicas. A Idade do Bronze se desenvolveu entre os anos 3300 a.C. e o ano 700 a.C. A mistura de cobre e estanho foi uma descoberta que revolucionou o desenvolvimento humano, proporcionando um metal mais resistente e versátil, e nossos ancestrais deram um salto significativo em termos de avanços tecnológicos. Ferramentas, armas e utensílios de bronze impulsionaram a eficiência e o progresso das civilizações da época. A disponibilidade do bronze também estimulou o comércio e as interações entre diferentes comunidades. O comércio de bronze permitiu a troca de bens e conhecimentos, além de facilitar o crescimento econômico e cultural das civilizações. Rotas comerciais foram estabelecidas, conectando regiões distantes. Além de causar um grande impacto no comércio, o bronze teve um impacto significativo na sociedade e na arte militar. A disponibilidade de armas de bronze, como espadas, lanças e machados, transformou as táticas de guerra e o poder militar das civilizações, e fortificações e muralhas passaram a ser construídas para proteger os assentamentos humanos.
Esculturas em bronze, joias elaboradas e objetos de adorno se tornaram símbolos de status e beleza. O cobre cedeu espaço para o ferro, o qual forjou o caminho da civilização, nos transportando para o que chamamos de a Idade do Ferro, que ocorreu aproximadamente entre 1200 a.C. e 500 a.C. Nossos ancestrais aprenderam a extrair minério de ferro e desenvolveram técnicas de fundição para transformá-lo em ferramentas e objetos. A criação de ferramentas, armas e objetos de ferro revolucionou a forma como as tarefas cotidianas eram realizadas, proporcionando maior eficiência e produtividade, trazendo consigo avanços significativos em várias áreas. As ferramentas de ferro eram mais resistentes e duráveis, permitindo trabalhos mais precisos e eficientes na agricultura, na construção e em outras atividades. Isso impulsionou o desenvolvimento de comunidades e a expansão das fronteiras humanas. Surgiram artesãos especializados na forja e outros ofícios, contribuindo para a formação de cidades e a diversificação econômica. O advento das armas de ferro teve um impacto significativo na guerra e na expansão de civilizações. Exércitos equipados com armas de ferro se tornaram mais eficazes em batalhas, levando à conquista e à formação de impérios, marcando um período de conflitos e mudanças geopolíticas. Além dos avanços tecnológicos e militares, a Idade do Ferro deixou um legado cultural impressionante. A arte da forja de ferro resultou em belos artefatos e obras arquitetônicas, como portões monumentais e estátuas. Essas criações refletiam a identidade e os valores das civilizações da época. A Idade Antiga surge por volta dos anos 800 a.C., perdurando até o ano 750, e ela se subdivide em dois períodos, chamados respectivamente de Antiguidade Clássica e Antiguidade Tardia. Durante esse tempo, vários impérios e culturas surgiram e desapareceram, deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. Uma das civilizações mais antigas e fascinantes da Idade Antiga é o Antigo Egito, localizado às margens do rio Nilo. Os faraós, considerados deuses vivos, governavam com poder absoluto, enquanto uma sociedade complexa se desenvolvia ao seu redor. Ao mesmo tempo, na Grécia Antiga, surgiram conceitos fundamentais para a civilização ocidental. A democracia, a filosofia, a arte e a arquitetura encontraram seu lugar nessa sociedade vibrante. Os gregos também acreditavam em deuses poderosos, cujas histórias épicas são contadas nas famosas obras de Homero, como a Ilíada e a Odisseia. Outra grande civilização da Idade Antiga foi o Império Romano, que começou como uma pequena cidade e se tornou um vasto império que dominava grande parte da Europa, norte da África e Oriente Médio. Os romanos construíram uma rede de estradas, aquedutos e monumentos fenomenais, como o Coliseu. Além disso, sua organização política e sistema de leis influenciaram o mundo ocidental por séculos. Durante a Idade Antiga, também não podemos deixar de mencionar a China Antiga, com sua rica história e cultura. A construção da Grande Muralha da China é um testemunho do poder e engenhosidade dessa antiga civilização. Esses são apenas alguns exemplos das inúmeras civilizações e eventos que caracterizaram a Idade Antiga. Durante a Idade Antiga Clássica, vários momentos épicos aconteceram, como nas guerras pérsicas, quando gregos e persas se enfrentaram, e na conquista de Alexandre o Grande, que estabeleceu um vasto império helenístico. A Idade Antiga Clássica se encerra com a queda do Império Romano do Ocidente, devido à instabilidade política, militar e econômica deste grande império, culminando com as invasões bárbaras a Roma. Essa crise levou a mudanças significativas na estrutura e nas dinâmicas sociais do mundo romano. O fim da Antiguidade Tardia é mais difícil de delinear, pois está relacionado ao início da Idade Média, que também é um período complexo de transição. Alguns estudiosos consideram o fim da Antiguidade Tardia a expansão do Islã no século VII, outros estendem esse período até o século VIII, quando as características da sociedade, da cultura e da política da Idade Média começam a se tornar mais predominantes. É importante mencionar que, como nas eras anteriores, essas datas são aproximadas e podem variar dependendo da região geográfica em consideração e dos eventos específicos que estão sendo analisados. A transição entre períodos históricos não é rígida, e muitas vezes, há sobreposição e continuidade entre as características da Antiguidade Tardia e da Idade Média. Sendo assim,
a Alta Idade Média pode ter surgido a partir do ano 476 com a queda do Império Romano, e a Europa Ocidental passou por mudanças significativas em vários aspectos, incluindo política, economia, sociedade e religião, marcada por uma descentralização do poder político. Os antigos governantes romanos deram lugar a líderes regionais, como os reis germânicos e os senhores feudais. O feudalismo emergiu como uma forma dominante de organização social, com uma hierarquia rígida que envolvia a concessão de terras em troca de serviços e proteção. Nesse período, a Igreja Católica desempenhou um papel crucial na Europa. O cristianismo se tornou a religião dominante e influenciou todas as esferas da vida, fornecendo uma fonte de unidade e estabilidade em um mundo fragmentado. A Igreja estabeleceu sua autoridade, e a figura do Papa se tornou um poder central. A economia medieval foi dominada pela agricultura e pela produção local. A maioria das pessoas vivia em pequenas comunidades agrícolas e praticava a agricultura de subsistência. Pouco comércio ocorria além das rotas locais, e a vida econômica estava centrada nas terras feudais, onde a produção agrícola e as atividades artesanais ocorriam. O latim, a língua falada na Roma Antiga, continuou a ser a língua dominante, principalmente na igreja e entre a elite. As universidades começaram a surgir, e as artes e a arquitetura foram influenciadas pela tradição cristã, com destaque para as igrejas e as catedrais. Durante a Alta Idade Média, a Europa Ocidental enfrentou desafios, como invasões bárbaras, migrações, guerras e conflitos internos. No entanto, também houve avanços, como o Renascimento Carolíngio, liderado pelo imperador Carlos Magno, que promoveu a educação, a cultura e a unificação política em seu vasto império. Embora marcada por desafios e fragmentação política, a Alta Idade Média iniciou a formação de instituições e estruturas que moldaram a sociedade medieval e prepararam o terreno para o desenvolvimento posterior da civilização europeia. A Baixa Idade Média, também conhecida como período medieval tardio, foi uma fase que se estendeu aproximadamente do século XI até meados do século XV. Esse período foi caracterizado por uma série de mudanças significativas na Europa Ocidental, abrangendo aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais. Nesse período, a Europa testemunhou um aumento no comércio e nas cidades. O renascimento do comércio e a expansão das rotas de comércio impulsionaram o crescimento das cidades e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. As cidades se tornaram centros de atividade econômica e desenvolveram sua própria governança municipal. A autoridade feudal enfraqueceu, e os reis começaram a consolidar seu poder centralizado. Surgiram nações-estado, como a França, a Inglaterra e a Espanha, que lutavam pelo controle territorial e pela afirmação do poder real. As cruzadas, expedições militares cristãs, ocorreram durante a Baixa Idade Média, com o objetivo de recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. A Igreja Católica manteve seu papel central na sociedade e na cultura medieval. No entanto, ocorreram desafios à autoridade da Igreja, como o Cisma do Oriente em 1054, que dividiu a Igreja entre o Ocidente, a chamada Igreja Católica Romana, e o Oriente, a Igreja Ortodoxa. A cultura foi marcada por um renascimento intelectual conhecido como o período do Renascimento. Houve um ressurgimento do interesse pelas artes, pela filosofia e pelo conhecimento clássico da Grécia e Roma antigas. As universidades se expandiram e se tornaram centros de aprendizado e debate intelectual. A arquitetura gótica floresceu durante a Baixa Idade Média, com suas catedrais grandiosas e detalhadas, como a Catedral de Notre-Dame de Paris. A literatura também teve um papel importante, com obras como a Divina Comédia de Dante. No final da Baixa Idade Média, a Europa foi abalada por eventos como a Peste Negra, que devastou a população e teve um impacto profundo na sociedade. O ano de 1453 é frequentemente considerado o marco simbólico para o fim da Idade Média. Nesse ano, dois eventos significativos ocorreram: a queda de Constantinopla e o fim da Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. A queda de Constantinopla para o Império Otomano em 1453 foi um evento de grande magnitude. A cidade, que havia sido a capital do Império Romano do Oriente e posteriormente do Império Bizantino, era considerada a última herdeira do legado romano. A queda de Constantinopla marcou o fim do Império Bizantino e a ascensão do Império Otomano, que se tornou uma potência islâmica e dominou vastas áreas do mundo oriental.
Além disso, o término da Guerra dos 100 Anos em 1453 também é considerado um marco importante para o fim da Idade Média. Essa guerra prolongada, travada entre a França e a Inglaterra, foi um dos principais conflitos desse período. Daí em diante, nasce o que chamamos de Idade Moderna. Uma das características marcantes da Idade Moderna foi o surgimento das grandes navegações e das explorações marítimas. Impulsionadas pelo desejo de expandir rotas comerciais e pelo espírito de descoberta, as nações europeias exploraram novas terras, estabelecendo colônias em diferentes partes do mundo. Isso levou a um intercâmbio cultural e econômico entre diferentes regiões do globo. Esse foi um período de grande desenvolvimento artístico, literário e científico, caracterizado pela valorização da razão, da observação empírica e da busca pelo conhecimento. Grandes artistas e pensadores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, William Shakespeare e Galileu Galilei deixaram um legado significativo. A Reforma Protestante de Martinho Lutero em 1517 foi outro evento de destaque na Idade Moderna. Esse movimento religioso contestou a autoridade da Igreja Católica Romana e resultou na criação de novas denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. A consolidação dos estados e das nações, como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, conquistando seus territórios, estabelecendo governos centralizados e burocracias eficientes foi um destaque nesse período. O absolutismo monárquico, caracterizado por um poder centralizado nas mãos do monarca, foi uma forma de governo predominante na Idade Moderna. Grandes eventos políticos e sociais, como a Revolução Inglesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que desafiaram as estruturas de poder existentes e estabeleceram ideias fundamentais de direitos individuais, liberdade e igualdade, surgiram nesse período. A Revolução Francesa, que ocorreu de 1789 a 1799, trouxe mudanças radicais na política, na sociedade e na cultura. Ela desafiou as antigas estruturas monárquicas e aristocráticas, promoveu ideais como liberdade, igualdade e fraternidade, e estabeleceu o início da Era dos Direitos Humanos, e isso marcou o fim da Idade Moderna, nos fazendo migrar para a Idade Contemporânea, período no qual estamos vivendo nesse momento de nossa humanidade. Mas o que o futuro nos reserva? Será que a próxima era que escreverá a história de nossa humanidade poderá ser chamada de Idade Cósmica, graças ao advento da conquista do espaço e a real possibilidade de colonização de outros mundos, ou até mesmo a descoberta e o intercâmbio com outras civilizações existentes no universo? Ou será que a próxima era de nossa civilização simplesmente não acontecerá porque nossa ignorância e ganância nos autodestruirão com tantas guerras tolas e inúteis? O grande físico Albert Einstein certa vez disse: "Não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus." Até quando seremos ignorantes a tal ponto? Será que nosso passado repleto de guerras e batalhas não nos ensinou nada? Ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo.